Nesta execução, nós vamos precisar de uma pala já tecida com 72 carreiras. Você deverá dobrar a sua pala ao meio, deixando as duas aberturas na mesma direção, e assim você obterá a quantidade de carreiras, são 36 carreiras de cada lado. Nesta etapa, nós vamos marcar o espaço reservado para a cava, para a passagem dos braços. Então, eu já tenho aqui 2 pedacinhos de fio que eu vou utilizar para amarrar e marcar este espaço. Assim, a gente não vai ter a perda dessas carreiras na nossa execução. Como eu tenho 36 carreiras, eu vou dividir essas 36 em 3 partes: parte da frente, parte das costas e a abertura do braço. Para esta conta, nós temos um resultado de 12 carreiras, então eu tenho que ter 12, 12 e 12. Vamos contar 12 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu sei que a partir deste ponto, aqui a gente está pegando uma agulha qualquer, só para a gente poder pôr aqui, olha, o nosso fio, porque ele vai marcar para a gente o início da manga, tá? Então, eu preciso de mais 12 agora. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui acaba o intervalo da manga. Nós temos que ter 12 carreiras aqui. Então, a gente vê lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na viradinha. Vou contar aqui deste lado, eu preciso ter 36. É só para ter certeza que nós dobramos ao meio e que a nossa contagem tá correta, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e a da viradinha que eu falei pra vocês que tá do outro lado. Então, ela fica assim, né? Dobradinha assim. Bom, então nós já sabemos que a marcação pra nossa manga está correta. Então, olha, este ponto e este ponto estarão posicionados juntos, e aqui eu tenho a abertura, olha lá, aqui é frente, e a mesma coisa vai acontecer deste lado. Então, eu vou novamente contar 12 pontos, mais 12 para marcar a manga, e o restante é costas, tá? Então, essas duas marquinhas são importantes para facilitar a nossa execução. Nós trabalharemos, depois de nós termos as marcações feitas, olha, então aqui eu tenho uma abertura e aqui eu tenho a outra abertura marcada. Nós trabalharemos com carreiras de ida e volta. Neste caso, nós vamos trabalhar assim, olha, este pedaço, esta parte e este pedaço. O intervalo da abertura não é trabalhado. Nós vamos aqui trabalhar com um cabo, né, com a nossa agulha 2,5, e nós vamos começar trabalhando com a peça voltada de frente pra gente, pegando o ponto da extremidade e trazendo este ponto por dentro do ponto da extremidade. Assim, a gente coloca a execução de novo na agulha. Aqui eu faço uma corrente para travar o ponto e eu passo a ter, novamente, né, a execução acontecendo. Lembrando que a aula da pala já está online e o link para que você possa fazer esta pala está na descrição deste vídeo, disponível já online para vocês.
Bom, a gente vai começar fazendo uma corrente para dar altura e nós vamos trabalhar ao redor deste intervalo todo que nós temos para o corpo da peça, pontos baixos. É sempre válido lembrarmos que a quantidade de pontos baixos e a quantidade de pontos de uma forma geral variará de acordo com o fio que você estiver utilizando e também de acordo com o tamanho que você estiver tecendo, tá? Então, pode acontecer sim de você ter uma quantidade de pontos maior ou menor do que a nossa. Aqui, a nossa execução está direcionada para uma peça para 9 meses aproximadamente. Então, haverá variação para mais, se você estiver fazendo para uma criança maior, ou para menos, se você estiver fazendo para uma criança menor. O importante é que você vá mantendo o desenho plano. Então, você vai fazendo seus pontos baixos e você vai percebendo que ele fica retinho. Então, ele estando reto, você tem a sua execução totalmente preservada. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tecer os meus pontos baixos ao redor desta etapa toda e eu volto aqui para continuar a execução com vocês. Uma vez tendo chego ao final da carreira, nós vamos fazer 3 correntes e vamos virar o nosso trabalho. A partir de agora, nós vamos trabalhar o avesso da peça. E nós vamos trabalhar com um ponto fantasia que tem o ponto pipoca. Então, nós vamos ter que fazer o ponto pipoca fechado para o lado direito, trabalhando no avesso. Então, minha gente, olha só, tendo já as 3 correntes, né? Nós vamos laçar, nós vamos pular o primeiro e o segundo ponto de base, e no terceiro nós vamos fazer uma continuidade de 5 pontos altos. Então, aqui nós temos o segundo, agora o terceiro, temos o quarto e agora nós temos o 5º ponto alto. Vamos alargar, nós vamos pegar o primeiro ponto de trás para frente e vamos puxar a alça ajustando por dentro deste ponto. Fazemos uma corrente para travar o ponto e 2 de intercalamento. Eu laço e no mesmo ponto de base eu reinicio a execução de 5 pontos altos. Então, aqui nós já temos o segundo, agora o terceiro, temos o quarto e para finalizar, temos o 5º. Vamos alargar, mais uma vez, de trás para frente, pegamos o primeiro ponto, ajustamos a alça e trazemos por dentro. Travamos com uma corrente, laçamos e na base você vai contar 1 e 2 pontos. No terceiro, você vai fazer uma sequência de 3 pontos altos, sendo 1 para cada ponto de base. Então, aqui eu tenho os meus 3 pontos. Laço, pulo 1, pulo 2 no terceiro, eu reinicio a execução dos 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nós temos o terceiro, agora nós temos o quarto e agora nós temos o 5º. Pegando de trás para frente, trago a alça por dentro e travo com uma corrente. Eu tenho um pipoca. Faço 2 correntes de intercalamento e eu repito este processo mais uma vez. Pessoal, eu vou repetir esta execução entre os pontos pipocas e o intervalo com os 3 pontos altos até eu alcançar este ponto central, que é o que divide a parte da frente da minha peça com esta parte das costas. Uma vez tendo sido tecida esta parte aqui da frente, eu já estou me posicionando na parte das costas. Eu vou tecer
um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar lá na outra ponta, aonde novamente nós encontramos a parte da frente. Então, aqui eu vou alargar. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. A gente continua com o ponto alto nesta extensão toda até chegarmos neste pontinho central, aonde nesta parte, mais uma vez eu repito a execução feita deste lado da nossa peça. Chegado ao final da carreira, nós vamos iniciar a próxima com 1, 2 e 3 correntes, viramos o trabalho e nós vamos fazer o inverso que nós fizemos na carreira anterior. Isto quer dizer que, aonde nós tínhamos o desenho do nosso ponto fantasia na carreira anterior, nesta carreira será o ponto alto. E aonde nós temos o ponto alto, nesta carreira será o desenho do ponto fantasia. Então, antes deste arco de correntes, nós vamos preencher este intervalo com pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto no primeiro ponto e eu vou fazer um ponto antes do ponto pipoca, num total de 3 pontos antes do arco de correntes. No arco de correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos, o que me dará um início de carreira com 6 pontos altos. Eu laço e eu tenho 3 pontos altos na sequência. No central, eu vou trabalhar o meu ponto fantasia. Então, eu começo fazendo a minha primeira sequência de 5 pontos altos. Aqui nós temos o 4º ponto alto e agora o 5º. Só que agora, minha gente, o ponto pipoca já está na parte da frente. Então, eu pego o primeiro ponto pela frente, a minha agulha vai lá para trás, puxo a laçada por dentro e o ponto pipoca fica voltado para a frente do meu trabalho. Travo com uma corrente e faço 2 de intercalamento. Laço e no mesmo ponto de base eu volto a trabalhar 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui nós já temos o 3º ponto alto, agora nós temos o 4º ponto alto e finalizamos aqui com o 5º ponto alto. Alargo, pego o primeiro ponto, olha, da frente para trás. Trago o ponto alargado por dentro e travo com uma corrente. Vou laçar e no arco de correntes do intervalo das pipoquinhas da carreira anterior, eu vou trabalhar 3 pontos altos. E aí a repetição já está totalmente desenhada. Mais uma vez, no ponto alto central, eu vou fazer o desenho do meu ponto fantasia mais uma vez. Então, você já vê aqui o 3º ponto alto, agora nós temos o 4º e nós temos o 5º ponto alto. Vou alargar, vou trazer o ponto alargado por dentro do primeiro e travo com uma corrente. Olha lá o desenho se formando mais uma vez. E o legal, deixa eu virar aqui a peça, peraí. Deixa eu colocar ela na posição correta, né, voltada para frente, é que nós temos, vejam, o intercalamento dos desenhos. Então, na carreira anterior, você tinha o ponto fantasia numa posição e nesta carreira você o tem em outra posição. Minha gente, a gente continua tecendo ponto fantasia, mais uma vez, né, até a gente alcançar o ponto central. A partir dele, eu volto a tecer um ponto alto para cada ponto de base e lá do outro lado eu novamente vou fazer o intercalamento entre os pontos fantasia, como eu já estou fazendo deste lado. Pessoal, depois de termos já 2 carreiras tecidas, aonde nós já temos todo o formato do nosso ponto fantasia, agora é uma questão de repetição. Então, a gente vai aqui, olha, iniciar com 1, 2 e 3 correntes, virando o trabalho, nós vamos fazer exatamente o que foi feito na primeira carreira do nosso ponto fantasia. Olha, aqui você consegue ver. A gente começa
com o desenho das florzinhas com o pipoca, tá vendo? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Nós vamos pular 1 e 2, no terceiro ponto nós vamos iniciar os nossos pontos pipoca. Lembrando que aqui eu estou trabalhando o avesso, então eu preciso pegar o ponto por trás, que é para eu poder tê-lo fechado do lado certo, tá? Porque olha só, deixa eu te mostrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, ó, normalmente a gente vem e pega aqui e fecha, fica virada a pipoquinha pro lado em que você está. Eu preciso pegar de trás para frente para que a pipoca fique do lado direito. Olha, a pipoca ficou deste lado. Vou fazer uma corrente, mais 1 e 2 de intercalamento e mais uma vez a sequência de 5 pontos altos. Bom, é repetição, a gente continua intercalando entre uma carreira e outra a posição, né, das nossas pipoquinhas, mas a gente vai manter este desenho, sempre trabalhando. Olha, voltando aqui um pouquinho, a parte da frente tem ponto fantasia, a parte de trás é um ponto alto para cada ponto de base. Eu aqui vou tecer desta forma por aproximadamente 20 centímetros. Você aí, claro, terá que adaptar à altura desejada, o tamanho aí que você estiver tecendo, né? Então, vou fazer assim, vou fazer esta minha etapa e eu volto aqui no final, porque eu vou te mostrar o resultado e nós vamos continuar a execução juntas. Gente, olha só a conversa aqui, olha, que chuchu que isso daqui não vai ficando. Bonitinho de viver, né? Olha, agora é o seguinte, nós vamos nos preparar para que a gente possa começar a fazer o acabamento final, tá? Funciona assim, olha, aqui eu alcancei aproximadamente 18 centímetros, eu não cheguei aos 20 e eu deixei um pouco menor justamente para que este acabamento mais uma carreira que eu fizesse, por exemplo, aqui, não me desse um tamanho maior que 20, tá? Então eu queria até 20, passar dele já não é uma boa ideia. Bom, o acabamento inicialmente será feito ao redor desta abertura toda, ó, seguindo aqui a parte da nuca, voltando para a parte da frente, chegando até esta parte aqui embaixo e seguindo na parte de trás até alcançar este ponto inicial novamente. Acabamento bem simples, nós vamos fazer pontos baixos ao redor da peça por completo. Então vai funcionar assim, olha, eu estando já com o meu último pontinho aqui na agulha, um detalhe, tá? Minha última carreira e a sua aí também, independente do tamanho, deve ser tecida na parte da frente. Então, você deve ter este desenho no final, justamente para que nesta carreira, se esta carreira fosse a última, você não tivesse uma parte de baixo, um biquinho que ficasse virando. Aqui, como é preenchido de pontos, né, não tem nada vazado, não virará, tá? Então, vamos voltar aqui, olha, a gente vai pegar o último ponto, nós vamos fazer uma corrente para dar altura e a gente vai iniciar na lateral e não fazendo a volta, justamente porque eu quero manter os pontos baixos voltados para a frente. E aí, minha gente, é bem simples, você vai tecendo um ponto baixo ao redor da peça por completo, mantendo a peça sempre retinha e lisinha. A gente não pode deixar faltas de ponto para que não fique torta, tá? Por enquanto tá tudo ok. Então é assim que a gente tem que manter. Você vai observando que eu vou preenchendo com pontos baixos. Eu vou fazer mais um pouquinho aqui porque eu quero te mostrar como é que vai ficar lisinho, né? Não pode ficar repuxado em ponto algum. E sempre
e vai observando, porque às vezes você acha que tá lisinho e não tá, tá faltando ponto ou até tá sobrando ponto. Aí você vai lá, desfaz e refaz novamente, obtendo o resultado certinho, tá? Normalmente, ao redor dos pontos altos, você vai fazer 2 pontos baixos e no ponto que encerra cada uma das carreiras, você vai fazer um ponto baixo também. Aonde for cordão de corrente, normalmente a gente faz um ponto baixo somente. Mas assim, é algo que pode variar, principalmente se nós levarmos em consideração a tensão do ponto das pessoas, né? Quem tiver aí um ponto mais apertado precisa de mais pontos baixos para manter a execução lisinha. E quem tem um ponto mais frouxinho vai fazer este contorno com menos pontos. Então, depende, tá? Não existe uma regra. O importante é você ir tecendo e você ir assim, olha, vai colocando do lado assim para você ver como é que tá ficando e olha, percebe a diferença? Olha, então aqui tem uma carreirinha de ponto baixo e aqui não tem, né? Dá uma diferença bem interessante aí na nossa peça. E que coisa fofa, né? Olha lá, olha só, fica bem assim, bem alto, né? Bem relevo, bem fofo, porque é desenho feito com ponto pipoca, claro, tem que ficar fofo mesmo. Olha só, vou fazer então aqui o meu contorno por completo e eu volto no final para te mostrar o resultado que eu terei obtido e também para a gente poder falar sobre o acabamento daqui, ó, desta abertura que a gente tem pro bracinho. Então, olha lá, ó, aqui tá todo o contorno feito com pontos baixos, né? Olha, a parte de baixo, a lateral, aqui em cima, né? Então, tudo recebeu ponto baixo. E a gente vai trabalhar agora o acabamento da abertura da manga, né? Olha, aqui eu já fiz um lado, então a gente vai deixar desta forma, veja, é uma carreira de ponto baixo, é uma carreira com o ponto fantasia e encerrando com ponto baixo. Então a gente vai fazer aqui junto esse pedacinho, tá? Eu vou pegar aqui, vamos abrir. Eu vou pegar aqui então o centro, a parte de baixo aqui central, olha, tá vendo? E aí a gente pega um pontinho, a gente